Iniciar a gravação. Vamos falar sobre essas questões procedimentais hoje. Já mostramos aí uma ferramenta que é possível a plataforma nos disponibilizar. Estou vendo aí que tem 29 alunos presentes. Deixa eu entender aqui o que... Alguns têm um S na frente, outros não. Não sei o que seria. Essa turma, ela é uma turma compartilhada. Franciele levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Foi sem querer. Nós temos essa opção também, meus amigos. Do bonequinho ali de marcar para levantar a mão. Essa turma, ela é compartilhada com 3 campos. Tijuca, Jacarepaguá e Meier. Tá? Pera, mas eu sou da unidade de Ipanema. Então, pode ser... Eu puxei de algum deles, é verdade, tem razão. Oi? Eu acho que eu puxei, né? Da Tijuca. Pode ser. Ou tem algum erro aí, né? Você pode ter dado algum erro, ou você puxou de algum campus, ou alguém te incluiu equivocadamente. A questão é, você puxou a disciplina Processo Civil 4. Isso. Eu acho que foi a que eu puxei da Tijuca, então. É porque eu puxei então, provavelmente você está no lugar certo. Provavelmente está no lugar certo. Tá? Pessoal, olha, começo do semestre, com novidades, basicamente, para ninguém se assustar, a novidade é esse sistema que nós estamos utilizando. Ele é um sistema muito bom, tá? Mas tem uma questão de, naturalmente, sobrecarga, tráfego de dados na internet, a plataforma está apta a suportar tudo isso. E nesse momento eu não sei, mas no primeiro tempo parece que teve uma sobrecarga, eu acho. Eu digo acho porque eu não sei, não entendo disso. Mas eu acho que é facilmente contornável. Nós temos agora um setor unificado de soluções informáticas, sei lá, departamento de tecnologia, que deve resolver isso com muita facilidade. Então eu indago para vocês, se vocês tiveram dificuldade para acessar, eu digo essa segunda aula. Primeira aula, primeiro tempo, eu vi a complicação que foi para acessar os meus alunos. Agora a Ludmila levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa. Responder a sua pergunta. Tá tudo ok por enquanto. Você fez a aula do primeiro tempo? Eu estou fazendo desde de manhã. Então, até agora, a plataforma está ótima. Ainda não deu nenhuma. Não. E você fez no primeiro tempo de noite? Sim. 6h20. E conseguiu logar normal? Normalmente. Tá? Que bom. Eu mesmo demorei a entrar cerca de 15 minutos na minha aula do primeiro tempo. E vários alunos relatando. O pessoal que estava presente na aula dizendo, professor, tem muito aluno tentando entrar e não está conseguindo e tudo mais. E aí, quando o pessoal foi entrando, fala, professor, desculpa, mas eu estou 40 minutos para tentar entrar. Naturalmente não é algo que ninguém goste, mas eu acho que dá para entender esse novo sistema. Como eu disse, eu acho que é algo contornável. Eu, para essa segunda aula, também fiquei ali uns 5 minutinhos para entrar, mas, enfim, é uma boa ferramenta, né? Acho que tudo isso vai ser resolvido. Eu já estou achando... Nós temos 10 minutos de intervalo, né? Não dá para praticamente nada. E eu já estou achando, inclusive, que já houve melhora, parece que já contornaram lá alguma para diminuir essa sobrecarga, tanto que o pessoal que não teve aula no primeiro tempo, eu já vi gente colocando ali no chat que conseguiu entrar. E logo ali depois, passado 1 hora, não, com 7h20,
entrou uma enxurrada de gente, então vamos dar uma certa dose aí de compreensão. Essa primeira aula, se é para acontecer, que aconteça na primeira semana, né? Primeira semana que é mais de ajustes e tal. Mas eu tô esperançoso com o sistema. Vou fazer aqui algumas considerações. Eu sempre dedico essa nossa primeira aula à apresentação, de modo geral, do professor, da metodologia e da disciplina. Quem já teve aula comigo sabe. Farei o mesmo hoje, inclusive porque temos bastante coisa para passar, né, para vocês. Vamos lá. A primeira parte da disciplina é, portanto, a apresentação do professor, que sou eu. Pronto, estou apresentado. Podemos ir para a próxima. Não, para quem já teve aula comigo, eu peço a compreensão, mas tem alguns alunos que são de outra unidade. Como a colega que falou que é de Ipanema, eu imagino que ela não tenha tido aula comigo. Eu não leciono, ainda não teve, porque eu não leciono em Ipanema. Então, para poupar tempo com esse objetivo, eu já criei lá no campo da disciplina um item para a apresentação do professor, tem lá as informações, as minhas formas de contato. Então, não vou aqui me demorar muito em repetir o que já está escrito lá. Resumidamente, do ponto de vista que interessa para vocês, que é a apresentação acadêmica. Eu sou doutor em processo civil e trabalho além de professor universitário na Cândido, como servidor da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. O que é um fator já que me leva a falar de um outro tópico, mas que é linkado a uma decorrência, porque nós da Procuradoria estamos voltando devagarinho a esse tal desse novo normal. E estamos implementando lá um rodízio. De vez em quando surge a necessidade de ir, e em certo dia da semana cada um se disponibiliza a resolver as pendências que aparecerem e tudo mais. Então pode acontecer de que alguma segunda-feira eu esteja lá embaixo. Aconteceu uma urgência qualquer. Bom, digo lá embaixo por quê? Porque quem é meu aluno sabe que eu estou falando nesse momento de Nova Friburgo. Porque, por questões familiares, eu moro aqui em Friburgo. E naquele longínquo tempo em que a gente se encontrava aí presencialmente, eu passava a semana no Rio, basicamente descia na segunda, subia na quinta ou na sexta, e passava aqui em Friburgo no final de semana. Eu agora estou nesse momento de pandemia, enclausurado, esse é o meu escritório aqui da minha casa, de Friburgo. Mas vai ter dia que eu tenho que ir para o Rio, porque eu sou servidor do município do Rio. Então, se acontecer de alguma segunda, se eu estiver na Procuradoria, eu vou de lá dar aula para vocês. Eu estou aqui nesse primeiro momento só tratando da possibilidade disso vir a acontecer. Se em algum momento isso for necessário, eu aviso previamente, tá? E aí os senhores provavelmente vão perceber mudança no cenário. Já estou avisando que isso pode acontecer. Eu lá darei aula no celular. Eu não sei como é que funciona a aula no celular. A ver, né? Veremos. Vamos ver como é que isso vai fluir durante o semestre, tá? Bom, esse era um dos avisos que eu queria dar. Eu coloquei lá o acesso às minhas redes, minhas formas de contato de modo geral, e as redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube que eu procuro alimentar com pelo menos um vídeo por dia. No semestre passado eu estava botando 2 vídeos por dia. Algo que estava me tomando muito tempo e, bem, eu resolvi cuidar da saúde, já estou vendo aí, fazendo exercício, então vai me tomar mais tempo e eu não vou conseguir colocar, também acho um exagero, 2 vídeos por dia. Mas, para quem não conhece o canal, dá uma olhadinha lá. Acho que se botar meu nome no Google ou no YouTube já aparece.
Meu nome, como está lá na apresentação, é Arthur Diego Amorim Vieira. E o nome do canal é Anotações de Processo Civil, que é o nome do meu livro. Livro que já está esgotado. Eu estou trabalhando numa reedição. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Esses eram os 2 livros que eu publiquei e já estão esgotados. Isso aqui é a minha versão. Anotações de Processo Civil. Assim. E esse aqui, Anotações de TGP, Teoria Geral do Processo. Eu reescrevi os livros no primeiro semestre da pandemia. Para não enlouquecer, eu reescrevi o livro. E aí engordei mais uns 20 quilos. Então agora meu objetivo nesse segundo semestre é trabalhar já o quanto que eu trabalho, que não é pouco, e cuidar um pouco do corpo, fazer um exercício aí, até também para evitar enlouquecer, né? Porque eu tenho feito isolamento brabo mesmo. Nenhum de nós sai aqui. Muito. Agora que a gente começou de vez em quando aí, aqui e ali, porque aqui em Friburgo tem muito. Ontem, por exemplo, eu subi na Pedra do Imperador. Ó, não sei se já ouviram falar. Mas é um lugar alto dos infernos, todo arrebentado aqui. Para descer a escada aqui de casa, eu tenho que pedir ajuda. Não estou acostumado a fazer exercício. Me arruma a ideia de subir, não sei quantos metros. Dá um Google aí depois, aí, alguém vê. Pedra do Imperador, Nova Friburgo, alto pra caramba. Enfim. Estamos fazendo aqui isolamento à vera. Só saímos para fazer alguma coisa em parques e lugar isolado. A Bianca está falando que em 2 dias passa a dor. Mas agora eu resolvi cuidar do corpo. Não tem como colocar 2 vídeos por dia e nem ter necessidade, a verdade é essa. Mas para quem não conhece, o colega já colocou ali, o Pedro Igor me fez o favor de colocar o link do canal. Só clicar ali, conhece, vê se vale a pena, se inscreve lá para dar essa moral para amigo. E se lhe convencer, se algum título lhe chamar a atenção, dá uma olhadinha lá, tudo de graça. A ideia é passar o conteúdo para vocês. Essa é a rede social, não sei nem se YouTube pode ser chamado de rede social, mas é esse instrumento que eu mais sou afinco, vamos assim dizer. Porque Instagram eu até tento mexer de vez em quando. Dá essa força aí, se inscreve lá também. Mas tudo só eu que faço. Eu não tenho assessoria, suporte técnico, sou tudo eu. E é difícil. Então eu tento colocar no Instagram e depois esqueço, quando estou muito enrolado no tema, mas de vez em quando no Instagram aparece uma coisinha lá. No Instagram eu consigo ser um pouco mais informal, aí de vez em quando eu boto foto daqui e da lá, enfim. Vamos ver se eu crio esse hábito aí, que eu não acho besteira, não, eu gosto. Né? Eu gosto. É que me falta tempo e o Instagram eu esqueço. TikTok eu não tenho, Facebook pouco mexo. Enfim, não sou nenhum exemplo de rede social, não, a verdade é essa. Tá? Meu negócio mais é ler, e escrever e trabalhar. Procuradoria e aqui dando aula. Tô sem ritmo, né, cara? Primeira aula é complicado. Esse intervalo foi grande, né? Mais de um mês, salvo engano meu, intervalo. Então tenham paciência aí nessa retomada, como eu certamente terei com os senhores, tá? Bom, e lá também tem o meu e-mail, né? Para que os senhores tenham uma ideia do meu nível de maluquice. Eu vou pedir licença para vocês e vou colocar de volta o livro lá, porque eu estou olhando aquele buraco lá. Estou aqui falando com vocês, olhando o buraco, e está me dando nervoso. Desculpa aí, tá, gente? Não era para ser assim, não. Não era para ser assim, não tinha necessidade, falha da casa, isso é coisa de maluco. Lá no material para vocês, eu coloquei no link lá da apresentação, eu disponibilizei o meu e-mail também de contato. Eu não quis colocar lá o meu número de WhatsApp, que eu sempre passo para vocês, e vou passar agora,
por uma questão óbvia lá, a chance de compartilhar e ter algum engraçadinho de uma foto e passa aí é muito maior. Eu sei que aqui pode acontecer também, mas aqui eu acho que é menos impessoal um pouco. Vou disponibilizar. O WhatsApp é uma maravilha, né? A forma da gente se comunicar rapidamente. A Rebeca pergunta do grupo, que eu justamente falo agora. Eu sempre crio um grupo para cada disciplina. Esse aqui tem esse porém não, esse detalhe, Grano e Salles, que são alunos que provavelmente não tiveram aula comigo. Eu não sei se o pessoal Tijuca, estamos em processo civil 4, deve ser a galera que teve processo civil 3 comigo. Aliás, é uma boa pergunta. Essa turma da Tijuca, o Pedro já respondeu sim. É da galera que nós tivemos aula semestre passado, né? Estamos seguindo. Então, nós temos já um grupo de processo civil 3 na Tijuca. Basta que nós passemos para processo civil 4. Eu mudo. Eu não sei se vocês conseguem, um de vocês mudar e fazer esse favor. Se não, pode ser que não consiga, só peço uma gentileza. Pessoal que é da Tijuca, os outros não vão ter como fazer. Me mandam uma mensagem nesse grupo, só para o grupo voltar para cima lá no meu WhatsApp. Porque é uma infinidade. Às vezes eu acordo, tem 800 mensagens no WhatsApp para ver. Eu, naturalmente, não vejo tudo. Grupo do Flamengo, que eu tenho essa doença, também outra. Grupo do Flamengo tem 2 ou 3, e só tem retardado. Cada um aqui. Quem o pessoal já conhece, estilizado. Mandei fazer. Acabou até com a fé. Enfim, são vários grupos de professores, turno da unidade, disciplina, certamente some. Eu já sempre aproveito para fazer essa ressalva e acabei de lembrar. Vocês podem ficar absolutamente à vontade para me mandar. Eu vi que tem um montão de mensagem no chat, já vou lá, vou dar uma olhada. Eu botei meu número do WhatsApp, vocês podem ficar à vontade para me mandar inquietações, dúvidas. Eu também, quando não sei, eu não tenho papo nele, não sei, se vira aí. Mas eu sabendo, eu respondo, tá? E nesse grupo nós temos debate, se acontecer alguma coisa, sei lá, eu aviso a galera, hoje não vai dar. Eu prefiro fazer isso e ter esse contato direto com vocês do que ter que passar para a coordenação. Claro que se eu tiver algum problema, eu vou avisar também para a coordenação. Mas eu gosto de passar direto para vocês, para já chegar logo a mensagem para vocês. Mas, naturalmente, se você me mandar alguma solicitação pelo WhatsApp e eu demorar um pouquinho para responder, tenta me entender. Porque é muita coisa, tá? Às vezes demora um dia, outro. Se for algo mais urgente, já coloco urgente. Porque senão eu vou, conforme for sobrando tempo, eu vou fazendo. Né? Além de trabalhar na procuradoria, além de ter 10 turmas da Cândido, tem uma mulher para dar conta, tem 2 filhas, tem toda essa questão que não permite que a gente só viva de trabalho. Tá? E agora eu quero fazer um exercíciozinho, pô, vou fazer. Não sei quanto tempo vai demorar essa empolgação, não. Bianca, não sei. Mas essa deu certo. Desci xingando até a última geração da minha senhora que me convenceu aí, mas acabou que no final tô aí. Tá? Então, sobre a minha apresentação, formas de contato, é isso. Não falei de um site que eu tenho, uma plataforma acadêmica que eu tenho, que também está lá na apresentação, o link é arturvieiracursos.com.br. Arthur sem H, meu nome não tem H. Tem um link lá no AVA de vocês, só clicar lá. Tem uma infinidade de cursos gratuitos, tá? A intenção é essa. Eu sempre pensei em colocar um curso ou outro pago, e eu nunca fazia isso, fiz agora há pouco tempo. Opcional para quem quiser, só para ajudar a manter, só para manter as despesas do site. E esse curso pago que tem lá é sobre as decisões. Eu até, assim, claro, indico, porque é muito difícil você falar de coisa sua, né? Mas nesse curso, eu analiso as decisões judiciais que saem e que são relevantíssimas para a compreensão, para boa compreensão, então eu indico, né, para vocês.
Acho que sobre a minha apresentação é isso. Nesse site eu quero ressaltar, tem diversos cursos gratuitos para vocês lá, podem ficar super à vontade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora no chat. É inclusive um link bom. Durante as aulas, vai ser como esse bate-papo inicial aqui. Vou passando o conteúdo para vocês, vamos seguir o cronograma, e é basicamente oral minha aula. Os senhores verão, a plataforma tem algumas ferramentas boas, muito interessantes, especialmente para o compartilhamento de slides, de PowerPoint e tal. Só tem um pequeno detalhe, né? Eu não gosto. Quando eu era aluno, eu não gostava de aula em PowerPoint. E como professor, eu também não gosto. Eu não gosto de ficar vinculado a uma coisa. Faço no máximo um roteiro, tá pronto aqui. Eu penso, claro, preparo o que eu vou falar, já mais ou menos pensei no que eu vou falar com vocês, mas eu não gosto de ficar preso a uma coisa assim. Não flui bem, não sai. Você vê, a parada ali me incomodou. Ficar com um slide escrito ali dá agonia. Então, para mim, flui melhor assim, esse bate-papo e falando. Minha aula vai ser assim. Diversos professores, muito provavelmente, vão usar, porque a maioria dos professores, pelo que eu vi, gosta da ferramenta do slide, de compartilhar. E nessa plataforma funciona bem, essa questão do compartilhamento. Mas como a minha exposição vai ser muito mais oral, e aí quem teve aula comigo no semestre passado pode dizer, como eram as aulas presenciais, também serão as aulas aqui de acesso remoto, eu acompanho o chat. Então, se tiver alguma inquietação, tiver alguma dúvida, quiser falar, bota ali no chat, eu vou olhar. A ferramenta disponibiliza um bonequinho do lado do ícone. Tem um ícone, salvo engano de vocês também, aparece um G, que o Pedro Igor levantou a mão. É tipo um botão de on-off, onde você pode, se você clicando, você pode lá botar que você está ausente, satisfeito ou não. Se eu fizer alguma pergunta, você pode clicar lá em concordar, discordar, enfim. Botão de interação, né? Tem o ícone do áudio, que é o áudio de vocês, né? Para me ouvir, para falar comigo. Eu recomendo, na verdade, eu peço para que os senhores deixem todos o áudio desligado para evitar ruídos e para, com isso, evitar para não dificultar a compreensão dos demais colegas. Mas os senhores terão voz assim que possível. É justamente isso que eu quero estabelecer com vocês. Do lado tem o botãozinho da câmera e do lado tem um bonequinho com a mão para cima. Os senhores clicando em cima desse bonequinho, aparece um pop-up aqui para mim, como apareceu ainda há pouco, que eu comentei, que o colega quer falar. Então, ou você coloca no chat, professor, eu quero tirar uma dúvida, tal, ou você ativa esse botão, por quê? Porque eu vou construir aqui o meu raciocínio e quando eu concluir, eu dou a palavra para quem quiser falar, tá ok? O chat tem um lado bom, porque agora não olhei no começo, agora eu vou dar uma corrida no chat, e depois, conforme eu vou falando, aparece para mim as mensagens. Então, a depender de como for a situação, se você quiser alguma dúvida que der para você escrever, eu aconselho que você escreva. Por quê? Porque eu já posso colocar na minha explanação, já para te atender, o que você colocou escrito ali. Agora, se é algo mais elaborado, aí não tem como ficar também escrevendo um parágrafo gigantesco para passar a ideia. Você coloca no chat, pessoa queria falar uma coisa, me dá a palavra, por favor. Ou, mais direto ainda, esse bonequinho. Clica no bonequinho, que assim que eu terminar o raciocínio e tal. Ou se eu for entrar num tópico muito extenso, aí eu paro, dou a palavra, mas vamos trabalhar assim. Tá? Evitar, e essa primeira aula é nesse sentido de definir aqui a regra do jogo, evitar de um som do nada vir me cortar. Porque quebra o meu raciocínio e o raciocínio de quem está também fixando na minha ideia. Igual a aula presencial. É parcialmente igual. Você não corta alguém que está falando. Naturalmente espera ali uma deixazinha, pergunta, pede para falar ou ativa o microfone em um momento de pausa, por favor. Como esse que eu estou fazendo agora. Dá uma respirada, aí dá uma oportunidade melhor. Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Não tem ninguém, não. A mão levantada, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como eu tinha dito no chat.
Marcelo Souza, Arthur, vale a pena falar sobre o curso no seu site? Eu comentei, é porque a mensagem dele tinha sido muito antes. Valeu, Marcelo, obrigado. A Rebeca perguntou do grupo no WhatsApp, eu já respondi. Então, para complementar o grupo no WhatsApp, que eu acho que eu parei o raciocínio em algum momento, é o seguinte: quem já foi meu aluno no semestre passado, o pessoal da Tijuca, me manda uma mensagem, já devem ter mandado lá no grupo, o grupo vai subir para mim. Eu vou mudar o nome para Processo Civil 4 2020.2. A galera que não está no grupo, claro que vai ser incluída normalmente. Mas aí, vejam, os senhores têm outros 2 campos, deve ter uns 80 alunos na turma. Vai ser muito mais trabalhoso para que eu insira cada um. Então, eu vou pedir um favor. Eu coloquei meu número do WhatsApp ali. Quem quiser, não é nada obrigatório. Eu não vou passar nenhuma matéria lá. Não é obrigatório estar no grupo. É só para facilitar a conversa. Tá? Quem quiser, quem tiver interesse, me manda um WhatsApp nesse número que eu passei. Professor, eu sou fulano de tal. Disciplina, Processo Civil 4. No campus não vai ter como. Processo Civil 4. Que eu vou inserir vocês no grupo. Tá bom? Insiro cada um assim que der. A Mariana tá falando que saiu do grupo. Não tem problema, Mari. Me manda mensagem nesse WhatsApp que eu te incluo lá. Na verdade, eu vou mandar um link. Você vai clicar em cima e vai entrar no grupo. A Ana falou que o número tá errado. Será que tá errado, Ana? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Pode ser? Não, é esse mesmo. 21, Rio de Janeiro, 976747900. É esse mesmo. 976747900. Tá, Ana? É esse mesmo. Vê se você não, por acaso, não colocou sem querer algum número errado aí, tá? A Ludmila falou, eu fiz com o Milton Delgado Soares. O que com o Milton? Aí nessa eu não entendi, Ludmila. Ia chamar de Lud aí, sem noção. Professor, pode chamar de Lud. Eu fiz processo 3 com ele no semestre passado. Ah, sim. Show, beleza, entendi agora. Obrigada. Nada. Mariana deu uma moral aí, falou que o site é ótimo, que maravilha. Obrigado. Vocês que são muito simpáticos. Rebeca, eu adicionei o seu número, mas não sei se está certo. Não está me mostrando a opção de falar com o senhor pelo WhatsApp. Não sei também. O número é 976747900 21, Rio de Janeiro. É esse mesmo. Não sei aí se tem algum problema. Recebi algumas mensagens aqui de alunas pedindo para incluir, como eu fiz na turma do primeiro tempo. Ó, tá vendo aqui? É esse. Não sei se tem alguma questão aí de dificuldade de contato, sei lá, internet, falha no WhatsApp, mas o número é esse, tá certinho, 976747900, tá? A Letícia, o Marcelo disse que a Bia já editou o nome do grupo, eu agradeço enormemente. Se puder poupar trabalho, eu agradeço. Já vou te dar a palavra, Adriana. Acho que a Adriana levantou a mão. Não, acho que baixou, foi sem querer. Isso é uma coisa que vai acontecer muito, né? Esparra ali no botão, acaba naturalmente sem querer levantando a mão. Acho que ela já baixou. A Letícia falou, tem como mandar link de convite, é o que eu vou fazer. A pessoa clica e entra. Então é o seguinte, acho que tem a galera de Jacarepaguá, que não vai estar nesse grupo, que era o grupo da Tijuca. Naturalmente, se uma pessoa conseguiu contato comigo, eu mandei o link do grupo, pode mandar. Se vocês têm um grupo entre vocês de alunos, podem ficar super à vontade de replicar o link e falar, esse aqui é o link da turma do professor Arthur, quem tiver matriculado, clique, tá bom? Podem ficar à vontade. A Isabela pergunta se pode mandar o link por aqui. Eu não sei, eu teria que entrar aqui Não sei se tem como fazer isso pela... Deixa eu ver aqui. Vou tentar abrir uma página no WhatsApp Web enquanto eu vou falando. Se eu achar o grupo que a colega já alterou, eu tento mandar o link por aqui. Se tiver como fazer, eu faço para vocês, tá? Sem dúvida. Estou tentando abrir ali o WhatsApp Web. Então, o Zap Web. Eu estou tentando abrir aqui. Abrir. Então, vamos lá. Processo Civil 3 Tijuca. O Processo Civil 3 do Tijuca não deve ser esse, né? Quem mexeu aí? Porque esse aqui
Esse aqui é da galera da outra turma. Vou marcar aqui como não lida. Quem foi que fez o favor? Ah, aqui já vi. O CAN Tijuca, Processo Civil 4, 2020.2. Tanto que a Cássia botou, boa noite, ressuscitando o grupo. E teve aí 2 colegas que saíram, não deve fazer parte da disciplina. Achei aqui. Dados do grupo, não é isso? Convidar via link. Convidar via link. Copiar o link. Acho que está dando certo, galera. Eu acho que está dando certo. Aí. Foi. Ótima ideia. Vendo como é que o chat é bom? A Bianca, acho que eu botei, acho que eu consegui fazer aqui. Você pode até pegar aí daí se você quiser. Então acho que está resolvida essa nossa questão de forma de contato, né? Também quem já teve aula comigo sabe que eu não sou de faltar. Eu sou, não chego ao ponto de dizer caxiista. Um pouco caxias, sou um pouco caxias. Não sou de faltar, mas naturalmente pode acontecer, né, gente? Tudo pode acontecer. Esses dias eu recebi informação que um amigo meu bateu de carro. Eu estava indo para o Rio, ele me ligou, não vai, não. Numa dessas pode acontecer, uma intercorrência qualquer, em cima da hora. Semestre passado, eu tive a infelicidade de um dia, cheguei aqui para dar aula, liguei o computador, não ligou. De jeito nenhum. Mandei mensagem no grupo para a turma, acho que não foi a turma de vocês, não foi na segunda-feira, acho que não. Galera, não vai ter aula, estou tentando aqui resolver, já liguei para um técnico, parece que tem que trocar a placa de vídeo só indo lá na loja. Então, se eu fosse contactar a coordenadora, para a coordenadora mandar para a secretaria comunicar com vocês, eu sei muito bem o que ia acontecer. Vocês iam receber informação na quinta-feira que não ia ter aula na segunda, que não teve aula na segunda. Sei como é que funciona essas coisas. Então, isso é para facilitar a comunicação, tá? Beleza? Bom, eu acho que a primeira parte, que é a minha apresentação, é isso. Acabou demorando um pouquinho mais, porque é uma turma compartilhada e tem alguns que não me conheciam. Para quem é da Tijuca, até deve ter ficado maçante, repetição, mas é do jogo. A segunda parte da disciplina, que eu sempre faço, é a apresentação da metodologia, as regras do jogo do semestre. Já até adiantei aqui alguma delas, esse lance do métier aqui, do reme-reme, da minha exposição, da minha aula, das participações dos senhores. É nessa parte. Né? Então, para recordar, a minha aula é basicamente oral, eu estimulo a participação dos senhores, podem ficar à vontade, não me incomoda em nada a participação. Sei que tem gente que fica com receio, tem professor que faz cara feia e tal, eu não me incomodo em nada. Eu só peço que a gente estabeleça aí essa rotina. Os senhores coloquem no chat, já deu para ver mais ou menos agora aqui, colocou ali, eu vou conversando, dialogando com o chat. Eu utilizo o chat também para escrever o que eu escreveria no quadro, para trazer texto de lei quando reputar necessário e quando a dinâmica da aula permitir. Então, aconselho vivamente que os senhores assistam a minha aula com o chat ativado. E a gente vai ali dialogando. Isso não impede, naturalmente, dos senhores terem voz. E aí, reiterando, coloca no chat que quer falar, levanta a mãozinha ali para falar, eu, assim que concluir o raciocínio e tal, paro e dou a palavra para quem tiver interesse. Tá? Bom, um outro aspecto sobre a metodologia do semestre é a assiduidade, a presença. Nos encontros presenciais, aqui tem gente que já fez aula comigo no presencial, quando nem se cogitava em pandemia, eu logo na primeira aula sou muito franco e falo assim, eu controlo presença e quem não gostou, PT. Mas eu sigo a ordem da instituição, eu acho que é interessante forçar você a estar aqui, eu vou marcar falta e fazer a presença.
Vocês sabem. Ou parcela de vocês sabe, tem outros que não sabem. Naturalmente que no semestre passado, eu vou ser bem franco, eu caguei para isso. Eu não fiquei conferindo quem está presente ou não. Porque o semestre passado teve esse detalhe. E além da pandemia, parece que eu desci a trilha agora, deu uma sede. Além da pandemia, teve a questão de adaptação com o sistema, né? Porque a Cândido adotou uma prática que era do jogo, que é diferente da atual. Era um sistema para cada lugar. Eu que dou aula em 6 campos, é desesperador. E eu, naturalmente, por questão de empatia, me coloco no lugar do aluno. Dificuldade, e a gente escuta de tudo um pouco, né? Nós nos inteiramos com os mais diferentes tipos de pessoas, o que é ótimo, né? Inclusive as mais diferentes da realidade econômica. E o cara fala, pô, não tem pacote de dados de internet para transmissão de vídeo. Eu assisto no celular, chega tal dia e acaba meu plano de dados. Enfim, aí meio que não tem o que fazer, né? Todo mundo entende todo mundo. Eu espero que seja assim. Eu entendo a instituição, eu entendo a nova situação, eu entendo os alunos. Ninguém deu causa a isso, né? Então nós temos que aprender a viver com isso. No semestre atual, eu vou continuar na mesma perspectiva. Não vou ficar fazendo, por exemplo, controle, chamada, todo dia. Mas eu vou adotar uma linha que eu adotava já desde sempre. A assiduidade vai ser um critério para lá na frente quem precisar de ponto. Naturalmente, né? Precisa, às vezes, meio ponto aqui, um ponto ali. E eu sempre utilizo essa premissa. Quanto mais presente, assíduo você for, maior a chance de você conseguir um capilé. Se eu sei quem você é, se eu lembro de um diálogo contigo em sala de aula, isso já é meio caminho andado para que você consiga... Veja, eu estou falando do ponto dado, né, gente? Ponto que é dado. Não estou falando do ponto que é um erro meu de correção. O ponto. Não tem mais o que fazer, você ficou com 5,5 de média. Se eu sei quem você é, tu passou. Sempre falo isso com a galera. Porque a minha preocupação aqui, e outra coisa que eu falo sempre, nesses anos todos, quem está me ouvindo aqui no primeiro dia de aula não é o cara que vai me dar problema no final. Mas pelo menos eu tenho vocês como testemunha de que eu tratei disso. E agora está gravado, melhor ainda, né? O problema é o paraquedista, né? O cara que cai de paraquedas lá no final, que eu não sei quem ele é, que eu tô percebendo que ele não quer nada com a hora do Brasil e ele tá com média 3,5, e que ajuda. Claro, eu exagerei. Mas tá com média 4,5, 5. Pois, se é um cara que não tem nenhuma participação, não tem o que fazer. O meu dever como mestre, o meu dever como da área da pedagogia é mostrar para esse cara que ele tem que repetir, porque ele tem que participar mais. Então, eu vou adotar esse meio termo com vocês. Eu não vou ficar no sistema marcando faltinha, para o cara, vou ser reprovado por falta. Bom, digo, não, se a instituição mandar fazer, eu vou fazer. Mas, por enquanto, está dentro da minha liberdade de cátedra. E vamos seguir assim. Porque eu entendo essa situação que ainda é problemática. Eu passo questões com dificuldades e tenho uma vida de razoável para boa, tenho muito o que reclamar. Mas com as minhas filhas, que não vão para a faculdade, atrapalham várias coisas, né? Várias coisas. Não tem tempo, filho, toma o tempo. Imagina, quem não tem quem deixar, e geralmente, eu deixava minha filha para fazer aula, deixava minha filha com a minha sogra, agora não posso mais, tá tudo em casa, não tem como assistir. Outro dia também, professor, eu tenho uma idosa em casa, sempre veio cuidadora aqui, e eu saía para ir para a faculdade, mesmo ficando em casa, a cuidadora não vem, e eu tenho que dar atenção 100% do tempo para a pessoa. Tem que entender. Enfim, eu entendo. Mas, e isso é muito importante, senhores, não sei se o professor do primeiro tempo tratou com vocês, e vários aqui disseram que nem aula no primeiro tempo tiveram, de modo que é o primeiro encontro, né? A primeira aula dos senhores é essa. Saibam o seguinte, esse sistema aí de vários benefícios, e ele tem mesmo vários benefícios, como no começo eu fiz a interação com os senhores ali, botei uma votaçãozinha, os senhores responderam, que legal. Eu achei isso bem legal.
Bem dinâmico. Ele tem um controle muito bom de assiduidade. Quer ver? Eu acho que os senhores não estão vendo. Mas eu não sei nem se eu podia falar isso. Eu tenho aqui a relação de todos os participantes, isso não tem problema nenhum, tem 38 alunos na sala de aula. E eu consigo ver quem é que está com a internet funcionando satisfatoriamente, quem está com a internet parcialmente, meia bomba, quem está com a internet muito ruim. Aparece aqui para mim o verdezinho, amarelinho, vermelho. Tem aluno aqui que está com a internet bem no vermelho. E aí, por exemplo, o cara fala, tá ruim aqui. Eu falo, não é problema da plataforma, não. Problema teu, da conexão. Tem essa... Isso é uma curiosidade que eu pensei aqui agora. E o sistema, ele gera relatórios de ingresso, de saída, presença. Então, eu não preciso ficar fazendo chamada. Óbvio que você pode estar logado aqui e estar vendo série do Netflix. Mas aí, fazer o quê? Aí não tem como controlar isso. Mas o sistema gera um relatório, e isso os senhores fiquem sabendo. Eu não sei se eu podia falar, mas já falei e vou continuar falando. Fiquem sabendo, para essa disciplina e para várias outras, gera relatório. A colega colocou que a internet dela está ruim. O sistema gera relatório da sua assiduidade. Do mais amplo que os senhores podem imaginar. Posso imaginar, por exemplo, estou gravando aqui a aula. Os senhores terão acesso à aula. O sistema consegue identificar, por exemplo, quem não assistiu a aula, mas assistiu o vídeo. Quem assistiu a aula e assistiu o vídeo. Quem assistiu a aula ficou tantos minutos. Ele gera os minutinhos que vocês ficaram. Então, tem todo um relatório completo da participação dos senhores. Isso é bom. É bom para os senhores saberem. Porque independente do professor estar fazendo chamada ou não, porque muita gente se preocupa com o aspecto formal, né? A coordenação vai ter um relatório, por exemplo, da participação de todo mundo. Então, acho interessante os senhores saberem disso. Então, está superada essa primeira parte aí da assiduidade. Não vou ficar fazendo chamada, não vou lançar no sistema, mas eu tenho acesso a um relatório que, no final, vai me permitir ver o que dá para fazer ou não. E se não der para fazer, eu muito claramente falo, não vou fazer nada, não vou me esforçar para te ajudar, porque você não quis se ajudar, aqui teu relatório. Participação de 10% dos encontros, não tem como. O Luiz traz uma pergunta. Conseguimos ver cada participante, sim, inclusive a rede como está. Então, os senhores têm acesso a essa informação também, viu? Não sabia se os senhores conseguiam ver. Então, é isso. É o que eu estava falando aqui com os senhores. Tá aí falado sobre a assiduidade. Sobre avaliação. Eu não sei. Tenho que ser franco com vocês. Nós tivemos várias reuniões, nós professores, várias reuniões para falar desse programa, desse sistema, das funcionalidades. E nas reuniões, foi passada essa ideia assim, estamos focando no retorno às aulas. Sobre a avaliação, vamos marcar para frente outras reuniões. Para ver. Mas o que eu já posso adiantar, e o que eu já falei aqui, é que eu tenho percebido um esforço da Cândido, muito bom, de unificar procedimentos. Isso é bom. A colega falou que tinha aula no Ipanema, puxava da Tijuca, eu sei que alguns faziam isso, mas é bom especialmente para mim, que eu sempre dei aula em vários campos. E eu tinha o mesmo pregador e tinha vários procedimentos diferentes. Como, por exemplo, no semestre passado, várias plataformas distintas de transmissão de dados. E eu entendo, porque pegou todo mundo de surpresa, cada um deu a sua solução. Não tinha uma solução institucional, cada coordenador, cada diretor do campus deu a sua solução. Agora unificou. Isso era um bom sentido. Unificou a grade curricular, o que sempre achei um absurdo, o cara não conseguir puxar a matéria, ter créditos diferentes em campos diferentes. Unificou. Unificou o calendário, unificou o sistema e unificou a questão de avaliação. É uma pena que não tenha a solução. Eu não tenho a resposta para dar para vocês. O que eu ouvi falar, então, não tem nenhum compromisso assumido, uma informação informal que eu ouvi falar,
que vai ser por dentro do sistema. E me parece estar dentro da lógica de fazer tudo por dentro do sistema. A aula por dentro do sistema, a avaliação por dentro do sistema. Mas eu não sei. Não sei mesmo. Senão eu já até gostaria, quem já teve aula comigo, sabe que na primeira semana eu já falo tudo como é. Na primeira aula eu já falo como é que vai ser. Primeira prova, tantas questões. Segunda prova vai ser objetiva, discursiva. Agora aqui eu não sei. Não sei. Não sei, por exemplo, se vai ser tipo aquele formulário do Google, que o professor deixa uma avaliação pré-estabelecida e no horário da disciplina os participantes terão que fazer. A minha filha faz assim, as provas dela. E depois o professor corrige lá e tem acesso às informações. Eu não sei se vai ser assim. Seria uma opção. Eu não sei se os senhores terão, como foi semestre passado, 15 dias, 20 dias para fazer prova. Não sei como é que vai ser passado isso, mas vai ser unificado. Isso é uma boa questão. Tá? E aí, assim que eu souber, naturalmente eu passo para vocês. A Rebeca falou que seria maneiro ter 15 dias de novo. Um lado bom, além do lado bom de ter mais tempo para fazer a prova, e aí naturalmente a fonte de pesquisa dos senhores aumenta muito, né? Um consulta o outro, que consulta ali, porque consulta internet. Tem essa facilidade, realmente eu reconheço. Tem um outro lado que era de ter aula, né? Sobrar uma data. Se a P1 não fosse ter aula no dia não fosse ter prova no dia da P1, a gente poderia ocupar aquela data com uma aula, se a instituição assim entendesse. E aí, Pedro está falando que seria mais cômodo para não ter correria, e a Rebeca está concordando com o que eu disse no lance da aula. E essa questão da aula já é um próximo tópico, que seria especialmente caro, será especialmente caro para esse semestre. O que me foi solicitado foi que eu criasse o link. Eu vi que o Guilherme colocou, já vou no chat ali ver. Mas que eu criasse o link para essa próxima aula. Não sei se vocês já viram. Eu criei o link para todas as aulas. Todas as datas. Já está ali montado. É a nossa sala de aula virtual aqui. Né? Nós já estamos com a sala de aula pronta para todos os encontros. Eu não sei se para vocês aparece todos os encontros. Ou se aparece só o encontro próximo. Não sei. Se aparecer todos, naturalmente, você tem que ter cuidado para clicar no dia certo, né? Porque quando eu fui fazer aparecem todos, o Marcelo diz. A Mariana também. Então, gente, cuidado, né? Porque uma das coisas que eu falei, cria ou não cria? Eu vou criar logo, já fica logo tudo de uma vez, porque posso um dia ter esse final de semana, eu dou muita aula em pós-graduação também. E aí, nem fim de semana eu não tenho para organizar as coisas, né? Então pode ficar corrido e eu acabar esquecendo o drama que seria. Já preferi logo criar tudo. Mas os senhores têm que ter o cuidado de clicar no dia, né? Os senhores estão aqui hoje porque clicaram no link do dia 17. E na próxima semana estarão porque vão clicar no dia 24. Cuidado para não clicar no dia da semana anterior, da semana posterior. Os senhores vão ficar numa sala sozinhos e vão entender por quê. Na verdade, eu estou dizendo por quê. Os senhores estarão sozinhos. Cuidado com o link, tá? Deixa eu ver o que o Guilherme disse ali. Arthur, no caso da prova ser dentro do sistema, seria no modelo das matérias EAD? Ouviu ou não ouvi algo sobre, Guilherme? Essa informação de ser por dentro eu trago de orelhada, de ter ouvido dizer. Não recebi nenhuma informação institucional, muito pelo contrário. A informação institucional que eu recebi foi que seria resolvido depois. Que nós iríamos ser convidados para uma reunião, depois dessas primeiras semanas, para definir a estratégia de avaliação. Então, não sei dizer. Qualquer coisa que eu venha dizer vai ser assim ou vai ser assado, eu acho temerário, porque pode vir uma ordem de fazer de uma outra forma. Eu prefiro abrir o jogo. Mariana diz, não dá para entrar. Mariana fez uma observação que é verdadeira. O link ele não está lá disponível. Vocês só vão conseguir entrar no dia porque ele só gera o link 15 minutos antes. Tem total razão, Mariana. É menos mal. Eu nem pensei nisso para tomar a decisão de construir o calendário todo, mas seria um argumento irrefutável. O Guilherme diz que o Saad fez o mesmo. Achei bom. Fez o mesmo em relação a quê, Guilherme? Eu me perdi aqui sobre o que você está dizendo. O mesmo das matérias EAD, mas eu nem sei qual
qual é a avaliação da matéria EAD, Guilherme. Então, não poderia, dessa maneira, dizer. Mariana, tem um quadradinho para preencher e fazer o controle. Isso, dá para ticar a aula que você já assistiu, exatamente. Então é isso. Então, só cuidado para não ter confusão, mas, de qualquer maneira, os senhores só terão aquele íconezinho, entrar aqui, aquele íconezinho verde que eu não lembro, entrar na sessão, só vai ter na sessão do dia. Então, isso já é um instrumento para evitar confusão. Bom, eu dizia, o Caio diz, não, acho que ele disse que o Saad também já criou todas as aulas. Ah, sim, Saad fez o mesmo, achei bom de criar todas as aulas. Perfeitamente. Tá, então tá bom, entendi. Tá, o Guilherme disse ele, agendamento das aulas. Então tá perfeito. Eu que teve um ruído aqui da minha compreensão. Show, que bom que gostaram. E aquela questão da minha apresentação lá, que vocês acharam? Porque eu fiz de orelhada aquilo. Peguei o ícone do Instagram, do YouTube, ficou legalzinho? Gostaram? Ou tá horroroso? Fui eu que fiz num domingo à noite depois de uma caminhada. Então, se você ter ideia aí, a trilha entra nesse contexto aí de fazer. O pessoal falou gostou, que bom. Bom, então, galera, olha só. Se vocês forem a relação das aulas, os senhores vão compartilhar comigo um drama que eu percebi. Nós temos aí um primeiro problema, que é um problema recorrente, que nos tiram datas e que nesse semestre calhou de ser... Sua pesquisa gerou o seguinte... E que nesse semestre calhou de ser substancialmente danoso para a nossa aula aqui de segunda-feira. E tem um outro problema que eu não sei explicar, que eu percebi, vou lhes passar, jogo aberto, e não sei explicar. Não entendi, não gostei, vamos lá. Primeira questão é o seguinte. Em geral, os semestres têm ali 17 ou 18 datas. Neste semestre, nós temos 18 datas. Dessas 18 datas, nós todo semestre perdemos 3 datas para as avaliações, né? P1, P2, P3. Mais a vista de prova. Que por mais que você combine que vai ter vista e tal, no encontro presencial, você faz a vista e quando vê, não rende. Bom, a vista entre a P2 e a P3, aí mesmo que não faz sentido nenhum. Então você perde 3 datas para as avaliações, mais uma data que é a vista da P2, não tem aula na vista da P2, e a vista da P1 é aquele meio barra, meio tijolo que vocês sabem. Esse semestre, por exemplo, a ordem é ter aula. Até na segunda-feira vamos ter que ter aula. Pelo drama que nós vamos viver aqui. Mas já são 4 aulas e meia que se perde aí. Mas vamos esquecer a vista da P1. 4 aulas que nós perdemos. E todo semestre, desde que o mundo é mundo, nada a ver com a pandemia, perde-se data para feriado, para semana acadêmica, para essas atividades. E que aí não tem culpa também da faculdade. E nesse semestre, cara, foi cruel. Porque pelo que eu pude perceber, no segundo semestre acadêmico, 2020.2, nós temos 3 feriados. Os 3 na segunda-feira. 3 feriados na segunda-feira é brincadeira. Olha aqui. Dia 7 de setembro é um feriado. Então, tínhamos 4 datas perdidas, 5. Dia 12 de outubro, feriado, segunda-feira. 6. Dia 2 de novembro, finados. 7. Perdemos 7 encontros. 7 encontros já se foram. 3 feriados. Não é bom. Seria muito melhor se fosse um feriado na segunda, um feriado na quinta e um feriado na quarta, mais distribuído. Aí cada professor perderia uma data. Eu perdi 3 datas nessa brincadeira com vocês. Aqui é a parte que eu lhes disse que eu não gostei, mas é o imponderável. A faculdade não tem o que fazer. Além disso, meus amigos, nós estamos em 5 datas, então, né? 3 avaliações, não mais. 7. 3 avaliações, a vista da P2 e mais 3 feriados. 7. Tá.
Aí, olha só. Quem é que se deu o trabalho de dar uma analisada nas datas que eu disponibilizei? Eu coloquei dia tal, estabeleci um padrão, né? Quando é aula normal, só o dia. Então, hoje, o título da aula de hoje é 17/8/2020. Tem dia, por exemplo, P1, eu botei 28 de setembro, hífen P1. Quando é feriado, eu botei dia 7 de setembro, hífen feriado, para que os senhores já vejam como vai ter aula. Feriado nacional. Percebam bem, vou chegar na segunda parte que eu não gostei e não entendi. A nossa P2, meus amigos, está programada para o dia 16 de novembro. Meio de novembro. E a P3 no dia 14 de dezembro. Um mês para frente. O que nunca aconteceu. Entre a P2 e a P3 sempre tiveram 15 dias. Né? A data da P2, uma semana para frente a vista da P2, 2 semanas a P3. Acabou. Do jeito que tá, a P2 é no dia 16 de novembro, a vista da P2 no dia 23 de novembro, essas duas datas sempre perdemos. Aí vem dia 30 de novembro, um vácuo, um verdadeiro nada. Dia 7 de dezembro, um vácuo. E dia 14 de dezembro, a P3. Esse eu não gostei, não acho que ficou legal, não entendi, já alertei isso, a coordenação, a direção, não sei se não tive retorno, não sei se foi um erro, não sei se foi corrigido. Eu sei que eu perdi mais 2 datas nessa brincadeira, e de 7 nós vamos para 9 datas perdidas. 18 encontros, 9 datas mortas. Bom, seja lá qual for a solução que a instituição vai dar, não sei se as questões relacionadas a feriado não tem solução. O que o Pedro colocou? Ô louco, as questões sobre o feriado não tem solução, não tem o que fazer. As questões de avaliações, nós vamos esperar a definição para resolver, né? Se for um trabalho que vai ser passado e pode dar aula, nós estaremos aqui para dar aula, né? De todo modo, nós podemos combinar, para quem tiver interesse, aí tem que ver se acho que vai ter problema nenhum pela instituição. Nesses dias, a gente pode marcar aula. Para quem quiser ter conhecimento, a gente marca aula. Vista de P2, a gente faz a vista depois a aula. Aquelas 2 datas mortas depois da P2, depois da vista da P2, a gente pode marcar de dar aula. Para que o conteúdo programático possa ser minimamente completado. Tá? Rebeca, realmente seria mais negócio serem trabalhos passados para a gente ter aula no dia que elas seriam aplicadas. Aí, Rebeca, a questão depende da instituição. Isso é um tópico que eu tenho que seguir ipsiliteris o que a instituição determinar. Porque o que eu acho, volto a dizer, de orelhada, é que vai ter uma definição quanto à avaliação. Não vai ser como no semestre passado, que tinha uma liberdade muito maior pela situação para cada docente fazer de um jeito. Tá? E aí, quando tiver essa informação, eu pode ter certeza que eu vou passar para vocês, até para a gente fazer um rearranjo aí das datas. Tá? Bom. Ainda na metodologia, encaminhando para o final da metodologia, uma das pautas das diversas reuniões que nós tivemos, e eu numa boa, eu acho que a Cândido está passando por um momento muito peculiar, muito importante, de reestruturação, e que eu estou vendo um horizonte muito bom. A médio prazo, uma melhora muito boa. Fruto dessa unificação e disso que eu vou falar aqui. Nós tivemos várias reuniões para tratar de assuntos pedagógicos. Metodologias de ensino e tal. Eu refleti muito sobre isso. Foi trabalhado muito lá a ideia de, não sei se já ouviram falar, sala de aula invertida,
que e eu nem sabia, mas foi o método, o modelo de ensino que eu sempre segui, quando eu era só aluno. Sala de aula invertida parte da premissa de que o aluno vai, ele, correr atrás da aquisição do conhecimento dele e vai em sala de aula praticamente tirar dúvidas e ratificar o conhecimento que ele absorveu. Eu acho que é o certo, mas eu acho que é uma mudança muito drástica para o modelo de ensino que nós sempre tivemos, a relação de ensino que nós sempre tivemos. A minha visão, dentro da minha liberdade de cátedra, seria meio que uma sacanagem eu chegar agora aqui e falar assim, ó, a partir de agora é o seguinte, esse semestre vai ser assim. Eu vou passar os materiais para vocês, vou colocar link de vídeo, vou colocar material, vocês leiam, eu estou aqui só para tirar dúvida. Sala de aula invertida não é isso, tá? Não é, eu estou fazendo um exagero para levar para o extremo para tentar ajudar a compreensão. Não é isso que propuseram, tá? A instituição não propôs isso. Mas fazer esse modelo, que eu acho, mesmo eu achando certo, eu acho que seria muito drástico para a relação com o aluno que nós sempre tivemos. E isso é fruto da minha reflexão, tá, senhores? E na minha matéria, eu sinto uma dificuldade em fazer isso, porque a matéria é muito grande. Então eu teria que passar um conteúdo muito grande para o aluno ler, e a experiência que eu tenho com essa relação de leitura e tal não é tão boa para talvez ali já temos poucas datas para eu perceber que não está fluindo na quarta, quinta aula, aí já foi o semestre. Então eu vou manter o meu modelo de ensino, como eu sempre fiz, que é esse que eu falei com vocês. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação da disciplina e vou falar dos tópicos que são importantes para a gente. Para quem não teve aula, vai ver como é que é. É isso, esse bate-papo aqui falando dos institutos. Já fiz a menção que eu não gosto de utilizar slide. É assim, vou falando, os senhores vão tomando nota, repete, por favor, escrevo no chat e vai. Sala de aula, para quem não teve aula comigo, eu fico em pé em frente ao quadro, não fico sentado, raramente eu fico sentado, mas fico em pé em frente ao quadro, falando, escrevo no quadro e vou batendo papo, assim, sala convencional. Mas, nesse semestre, as turmas dos senhores de segunda-feira, se não houver modificação naquilo que nós comentamos lá atrás, da P2 e da P3 e tal, é inviável. É muita matéria. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou querendo dizer, eu vou precisar de um entendimento e de um esforço dos senhores para ajudar aqui na dinâmica. Vários dos alunos que eu tenho visto se manifestar ali, eu conheço e são bons, eu sei que eu posso contar. Tem muitos que eu não conheço. Então, os senhores verão que lá na página do curso para vocês, tem professor, as aulas e material. Material tem branco. Que essa primeira aula é mais de apresentação mesmo. A minha intenção também, eu não vou me comprometer, porque se eu falar que eu vou fazer e não conseguir fazer, eu vou estar no foro. Mas a minha intenção é ali no material colocar diversos itens para os senhores analisar. Um dos tópicos, que é o mais fácil para mim, é eu disponibilizar link lá do meu canal de aulas gravadas sobre a matéria que nós vamos aqui conversar. De modo que vocês vão entrar lá, vão só clicar em cima e já vai ser direcionado. Poupa o trabalho dos senhores de procurarem. Isso já vou, para a próxima aula, procurar disponibilizar. Naturalmente, a fonte clássica de consulta é a doutrina. É bom, interessante os senhores darem uma olhadinha na doutrina. Sobre a doutrina, eu costumo indicar algumas obras. A obra do professor Fred de Dias Júnior, Curso de Direito Processual, volume 4 de execuções. Não, volume 5. Volume 5 de execuções. E a obra do professor Alexandre Freitas Câmara,
o novo processo civil brasileiro. Ele é um livro volume único. É mais objetivo um pouco do que o do Fred. Um pouco não, é muito mais objetivo do que o do Fred. Para os senhores terem uma ideia, os livros são do mesmo tamanho, só que o do Fred fala só de execuções, volume inteiro só de execuções, e do Câmara tudo, processo civil. É a proposta dele. Ele fez deliberadamente, a intenção é. Então, para uma primeira leitura ali, o do Câmara, vai estar satisfatório, mas para um aprofundamento do Fred. Tem diversos outros, tem inúmeros outros. Eu indicaria o meu livro, se ele tivesse pronto. Como eu disse, a versão que eu tenho está esgotada. Está com a editora para sair uma nova versão. E aí, eu estou aqui pensando, porque quando você manda um livro para a editora, um dos requisitos para a publicação é que ele seja inédito. E tem ali questões negociais, contratuais, que basicamente eu não posso divulgar meu livro de graça. Porque um dos objetivos da editora, não sei se vocês sabem disso, é vender o livro para vocês. Né? Profissionalmente para mim é bom, sincero, não ganha dinheiro com o livro. Ganha uma farpelinha no máximo para pagar uma conta qualquer. Não se ganha dinheiro com o livro. Agora tem uma proposta de majorar de criar um tributo do livro, quebrar a isenção. E aí tem pesquisas dizendo que o governo vai ganhar mais com o autor. A editora ganha mais, o autor vai ganhar menos ainda. Então, tirando um Fred Dias da vida, porque ele vende milhões de livros no Brasil inteiro, autor como eu não ganha dinheiro com o livro. É mais para botar no currículo. Tá? Mais para botar no currículo. Mas tem uma relação, assim, para mim não é confortável eu botar o livro disponível. Mas eu estou pensando em botar alguns trechos do livro que eu escrevi. Também não vou prometer fazer isso para todas as aulas, mas botar algum materialzinho disponível lá para ajudar, especialmente nesse encontro das segundas-feiras. E conto que os senhores ajudem lá lendo. Ajudem os senhores, né? Ajudar vocês para adquirir conhecimento. Tá? Então, meus amigos, sobre a metodologia, acho que é isso, né? Assiduidade, a avaliação, métier da aula aí, o drama das datas. Acho que está tudo visto sobre esse ponto. Não sei se alguém... como eu disse, estou muito tempo de férias. Estou sem ritmo. Alguém está sentindo falta de falar alguma coisa aí? Que é meu aluno que já teve essa primeira aula várias vezes? Acho que é isso, né? Não faltando nada. Alguém está sentindo falta de falar de alguma coisa sobre esses aspectos? Lembrei uma coisa aqui, que é um parênteses, tá? Só porque eu falei da plataforma, o Pedro falou, não que eu me lembre, acho que é isso. Vou passar para a disciplina. Olha aqui. Os senhores saberem que existe essa funcionalidade, até para ajudar professores. Tem professor que não pôde assistir os cursos, as oficinas, ou assistiu e não lembra. Então, eu vou usar isso uma vez ou outra aqui e ali, mas que os senhores saibam que se o professor falar assim, eu não tenho como escrever, vejam aí se vai aparecer para vocês um quadro, uma lousa branca, um quadro branco. E se vocês escreverem no chat, eu vou conseguir ver. Sim, professor. Sim. Ótimo, apareceu, tá vendo? É muito boa, essa ferramenta é muito boa mesmo, não é brincadeira minha, não. Aí aqui, já tem alguém escrevendo. Claro que o importante é que o aluno escreva para que não fique, não vire quinta série, né? Vamos transformar isso aqui na quinta série. Todo mundo, oiê, tá vendo? Olha que maravilha, ó. Aí não tem condições, né? É só para os senhores saberem que tem, mas pelo vídeo até sabiam, né? O cara já foi direto ou foi por curiosidade? Sabiam que tinha isso aqui? Agora, você não está vendo quem está escrevendo, né? Já pensou? Todos o quê? Todos sabiam? Que maravilha. A Lud escreveu. Lud. Isso aqui é importante. Não sabia que tinha isso aqui. Isso aqui é importante, professor. O ideal seria ter
uma mesa digitalizadora, como eu tenho aqui, ó. Eu acho que no ficar usando o tempo todo quebra um pouco a dinâmica, porque não é igual o quadro branco, né? Que chique, professor. Pois é, eu aqui é porque o grande problema é que Vasco Série B. O grande problema que nós teremos aqui, aí não é culpa de ninguém além de mim, é que a letra é feia mesmo, né? Então, e para pegar esse traço aqui é coisa horrorosa. Ó, letra feia que eu posso fazer. Aí não tem culpa de ninguém. Ó, Flamengo aqui. Aí o cara tá, o professor tá falando alguma coisa, trouxe um slide. A pessoa não entendi isso aqui será que tá certo, ó? Você vai lá, ó, pá, e tira o que tiver errado. Entendeu? Então é isso, queria mostrar para vocês que a ferramenta é boa, tem tudo para ser um semestre ainda mais produtivo, academicamente dizendo, tá? Ih, acho que eu fiz alguma besteira aqui. Ah, já sei o que é. É porque essa mesa é sensível. Caramba, vou ter que botar assim. Dando ruim. Bom, galera, foi, né? Tem como apagar o quadro? Deixa eu ver se eu lembro. Tem como o professor... Ah, aqui, apaguei tudo. Acabei com a graça de vocês, tá vendo? Pronto. Fazer igual a tia da minha filha. Pronto. Passou, viu? Viu como é que dá para brincar? Agora que passou o momento da brincadeira, vamos voltar para a aula contigo. Viu, galera? É uma boa. Claro que a Letícia está falando que o Saad vai amar o quadro. Claro que é necessário ter uma compreensão dos senhores para não fazer isso. Eu vi que eu acho que tem como bloquear a participação de vocês, né? Mas aí eu não vou ficar fuscando porque eu não vou usar tanto para precisar disso. Deixa eu correr aqui pelo chat, o pessoal falando que sim, que apareceu, arte moderna, a Sarja vai adorar, parece porta de banheiro, parece porta de banheiro masculino, isso aí, muito boa. Bom, pessoal, então já fizemos aí uma passagem sobre os primeiros dois tópicos da nossa disciplina, do nosso semestre. Vamos já, então, partir para ainda uma apresentação, mas ainda um pouco mais concreta sobre o conteúdo da nossa disciplina. O que nós vamos ver aqui é a execução. É muito comum que se diga processo de execução. Nós veremos o processo de execução. Pois bem, durante muito tempo, inclusive, esse foi o nome da disciplina, se é que não é ainda. Eu prefiro chamar de tutela jurisdicional executiva, técnica executiva. Porque o processo, né, nós falaremos sobre isso. Aliás, isso aqui é um apanhado geral. Nós falaremos sobre tudo que vamos conversar aqui no momento próprio. O processo é uma técnica, né? É um meio de se chegar ao exercício da jurisdição. Vocês devem se lembrar daquela a tese da instrumentalidade do processo do Cândido Rangel Dinamarca. Literalmente, o processo como um instrumento para o exercício da jurisdição e também para a consagração do direito material. E num momento já ultrapassado, já há bastante tempo, o Código de Processo Civil de 73, em 73, no modelo processual revogado, nós tínhamos 3 modelos de processo para 3 tutelas jurisdicionais distintas. Eu já falei isso para quem já foi meu aluno
Eu falo sempre isso na aula de processo civil 1, tutela cognitiva, e aqui os senhores vão acabar vendo de novo. É bom que reforça. E eu tenho que falar porque tem muita gente que não é meu aluno, mais ainda. Já falaria para reforçar, agora mesmo tem que falar para quem não foi meu aluno. E volto a dizer, isso aqui não é aula propriamente dita, não. Isso aqui é um bate-papo. Nós voltaremos a ver isso, esse tópico, além de vários outros, né, a partir da próxima aula. Mas vamos fazer aqui uma apresentação. E aí o Código de Processo Civil, de 73, ele veio sendo alterado. Começou em 94, terminou em 2002. Dentre várias outras modificações que o Código Buzaide, o Código de 73, passou, também nesse contexto do processo como instrumento de exercício da jurisdição, houve uma substancial modificação. Porque nós deveríamos ter necessariamente 3 processos distintos para a situação fática em que o autor necessitasse de 3 espécies distintas de tutela jurisdicional. Então, processo de conhecimento apto para o exercício da tutela cognitiva. Processo de execução apto para o exercício da tutela cognitiva. E processo cautelar para a tutela cautelar. É muito importante lembrar que desde a teoria geral do processo, lá em TGP1, TGP2, quando os senhores estudam e não têm maturidade, não é maturidade enquanto pessoa, às vezes também, mas eu estou falando maturidade acadêmica. Às vezes os senhores não dão a devida importância à TGP porque não tem que dar, porque é natural que não dê, está no momento em que não está amadurecido academicamente. Mas na teoria geral do processo, os senhores estudam que são 3 institutos base de todo o processo civil. O nome diz, né? É uma teoria geral do processo. É uma teoria acessória a uma outra, né? Uma ciência acessória a outra, que tem como finalidade fornecer subsídios, instrumentos teóricos. Ação, processo, jurisdição. Ação como o mecanismo de manifestar pretensões. Você pode pedir uma tutela cognitiva, pode pedir uma tutela executiva, pode pedir uma tutela cautelar. Ação. Qualquer momento do processo você pode ter um direito de ação. Processo, como o itinerário, né? O caminho, o procedimento entre um momento e outro. O momento inicial é o direito de ação, ao passo que o exercício da jurisdição é o momento final. Conclusão. E o que liga o momento inicial ao final é o processo. Ação, processo, jurisdição. E como eu disse lá em 73, 3 tipos de ações. Cognitiva, executiva, cautelar. 3 tipos de jurisdições. Cognitiva, executiva e cautelar. 3 tipos de processo. Era um modelo matematizante. Sistematicamente, ficava fácil de visualizar. Ação de conhecimento, processo de conhecimento, jurisdição de conhecimento. Ação executiva, o cara pediu uma providência executiva. Processo executivo, processo de execução. Tutela jurisdicional executiva. Só que nós passamos por modificação, porque a gente viu, eu não vou aprofundar muito, nós veremos melhor na próxima aula, eu vou chegar aqui logo ao resultado agora. Foi demonstrado que esse sistema ele era anacrônico, ele não fazia sentido. E ele era inefetivo, pior de tudo, ele era inefetivo. O cara acabava com o processo, recebia tutela jurisdicional e tinha que dar início a um outro processo para executar. E aí, no frigir dos ovos, nós tivemos uma modificação dessa sistemática, dessa realidade, de um modo que é como está atualmente. Um mesmo processo passou a ser apto a fornecer mais de uma atividade jurisdicional. Então, hoje em dia, falar em processo de execução é um risco que você assume. Ele continua existindo. O processo de execução é um processo no qual somente se desenvolve a atividade executiva. Como o processo de conhecimento continua existindo. Mas ele é o processo no qual se presta apenas a atividade cognitiva. E nós passamos a ter uma realidade de também se permitir
de no mesmo processo se prestar duas atividades jurisdicionais. Uma primeira atividade cognitiva e depois uma outra atividade executiva dentro do mesmo processo. Um processo só para dois direitos de ação, dois pedidos diferentes, e para duas atividades jurisdicionais, uma para cada pedido. Então, nós temos a atividade jurisdicional cognitiva e depois a atividade jurisdicional executiva dentro do mesmo processo. Esse processo, esse modelo de processo, passou a ser chamado de processo sincrético, a fase do sincretismo processual. O que é o sincretismo? É a junção. E um mesmo processo passou a ser apto a fornecer duas respostas jurisdicionais distintas, tanto a de conhecimento quanto a de execução. E aí quebrou aquele modelo sistematizante. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Execução, execução, execução. Ação de execução, pedido de execução. Processo de execução, onde se desenvolve os atos executivos. Tutela jurisdicional executiva, num processo só de execução. Não, agora, um processo pode ter atividade cognitiva, atividade executiva. E com o Código de 2015, isso foi até ampliado, também a atividade cautelar. A atividade cautelar passou a ser incidental ao processo em curso. Então, esse é o modelo do sincretismo. Eu fiz menção para vocês, naquele curso que eu tenho, eu falei, quase tudo quanto é curso lá gratuito, um montão de cursos gratuitos. E eu tenho um cursinho pago que eu comecei agora nessas férias aí da faculdade, para passar o tempo, em que eu analiso as decisões do STJ. E dentre os vídeos, e é um curso em construção, tem vários. A ideia é ter cada vez mais julgados lá. E aí, é bom que está no começo, o valor está pequenininho, amanhã ou depois, quando tiver, sei lá, 150 julgados, eu vou aumentar o valor, naturalmente. Porque o cara vai receber mais também. Vocês, se já começarem lá, vocês vão receber, enquanto tiver o curso lá, material novo. E o que me chamou a atenção foi que das decisões que eu analisei, o STJ, nesses últimos meses, ele reafirmou o sincretismo processual com uma força enorme. Então essa é a fase. Além do processo sincrético, na verdade, nós vivemos uma fase do sincretismo. O processo civil passou a ser o processo civil da efetividade. Eliminação dos riscos e das formalidades excessivas. E isso consta também do sincretismo processual. Um mesmo processo para as atividades tanto cognitiva quanto executiva. E eu já falei cognição e execução aqui, é importante que os senhores saibam. Nós veremos o que é execução. Aqui é um bate-papo. Execução é uma atividade que o Estado juiz exerce. É o que se faz. O que ele vai fazer? Cognição. Execução também é uma atividade. Por isso que tem um modelo cognitivo e um modelo executivo. E são atividades, a jurisdição é uma atividade, né? É o desempenho de uma função jurisdicional. E a função jurisdicional, ela modifica a perspectiva, o modo de pensar, a chavinha, a depender se é cognição ou execução. Então, nós trabalharemos aqui bem a distinção entre cognição e execução. Em uma palavra, cognição é abstrato, execução é concreto. Na cognição, depois de concluído o procedimento cognitivo, processo de conhecimento dos antigos, o procedimento, a fase cognitiva, a fase de conhecimento, o juiz vai falar assim, tem razão fulano de tal. Ele vai declarar o direito, vai certificar o direito, vai definir o direito. Então, aquela questão um escopo jurídico de eliminar incertezas, que se chama de paz social, né? Não pode levar o paz ao extremo, né? Quando o juiz julga, ele não acaba com a guerra aí no Rio entre facção e milícia. Não é esse tipo de paz. Paz social é eliminar incertezas. O autor fala que ele tem razão, o réu fala que ele tem razão. Ele vai lá, o juiz vai lá e pum, tem razão fulano de tal. Procedente, improcedente. Ele está definindo o direito, trazendo uma segurança jurídica, portanto, ao caso.
Isso é cognição. Julgo procedente. Pedido condenando o réu a entregar ao autor o carro. Quando o juiz fala isso, o carro está com quem? Está com o réu. Porque depende de uma atividade do réu, cumprir ou não a decisão. E a atividade executiva, dito de uma outra forma mais técnica, a tutela jurisdicional executiva, ela é concreta. Ela é destinada à satisfação das obrigações. Então, o que o juiz vai fazer? Não vai declarar que o carro tem que ficar com o autor e está indevidamente com o réu. Ele já fez isso antes. Agora, por isso que é concreto, ele atua com o pé na porta. Vem cá, réu, te dou tantos dias para tu entregar o carro. Não entregou, não? Eu vou com o Estado aí pegar. Vou mandar um agente do Estado aí com a patama da PM, se for necessário, pegar, porque quem manda nessa bagaça sou eu. As decisões judiciais têm que ser cumpridas. Claro que nem sempre isso é tão fácil assim. Às vezes você demora anos para executar, mas é a atividade destinada. Então, é um processo civil, é uma fase do processo civil na qual é muito mais importante ter efetividade à jurisdição. Ninguém vai a juízo, eu sempre dizia isso quando a aula ainda era presencial. Não, a aula era presencial e ainda estávamos nos autos físicos. Ninguém vai a juízo, o cliente não vai a juízo para no final receber uma folha de papel, a sentença, né? Aqui, ó. O juiz disse que você tem razão, toma aqui, ó. Você veio aqui para isso, né? Para ter razão. Não, eu vim para cá para botar o dinheiro no bolso. Eu vim para cá porque o carro está na minha garagem, não está com ela. Então, aquela leitura da tutela jurisdicional satisfatória, a tutela jurisdicional que atenda, falamos sobre isso em Processo Civil 2. Eu falo sobre várias passagens, mas eu trato disso em TGP 1, os princípios do processo. E em Processo Civil 2 é bom de falar disso também, porque tem a ver com a disciplina, que é o acesso à justiça substancial, que é a leitura contemporânea do acesso à justiça. De modo que não basta a parte ter acesso, literalmente, no sentido de ingressar com o processo. Ela tem que receber a resposta jurisdicional. E a tutela jurisdicional, para que seja compatível com o Estado democrático, com a ordem constitucional, ela deve ser tempestiva, adequada e efetiva. Essa ideia de efetividade é a satisfação. É o cara não botar... E hoje em dia é pior, né? Porque hoje em dia nem é folha de papel mais. Hoje em dia o cara recebe o arquivo em PDF. Pô. Aí mesmo que ele não vê concretude nenhuma nisso, né? Ele fala, doutor, até agora eu só gastei, só me estressei, só me apurrinhei, gastei honorários, gastei custas, e o que eu recebo é um documento em PDF. É isso que o Estado, o juiz, o sistema judiciário do qual Vossa Excelência faz parte, do qual o senhor faz parte, é isso que finaliza só? Acabou? Não. Agora nós vamos correr atrás, vamos dar prazo para o cara cumprir, para o executado, né? Cumprir, e se ele não cumprir o Estado, eu vou provocar o Estado, e o Estado vai atrás dos bens desse sujeito. Isso é execução. Carnelucci tinha uma frase que é maravilhosa, que afirma que a tutela jurisdicional efetiva é aquela que entrega ao credor tudo aquilo, e aí ele coloca uma entre vírgula, tudo aquilo, vírgula, e exatamente aquilo que ele tem direito. Isso é uma tutela jurisdicional efetiva. Não é dar com os ombros, e o Estado não pode achar que cumpriu a atividade jurisdicional a contento, dizendo que o cara tem razão. Muitas das vezes, o que o cliente vai te dizer? Com razão. Ele vai falar assim, porra, que eu tenho razão, eu sei, ué. Desde sempre. Aqui, ó, ganhamos o processo. Tô te ligando para falar que agora acabou. Não tem mais recursos. Já estamos aqui 25 anos. Lembra? Teu filho já cresceu. Então, tô te ligando para falar que acabou. O que o cara fala? De bate pronto. Ah, então eu vou te passar o número da conta, transfere para mim. Aí você fala pro cara, não, acabou. Só o juiz dizendo que você tem razão. Porra, que eu tenho razão, eu sei, né? Cadê o faz-me rir? Cadê a concretude? E isso é obtido com a atividade executiva, como nós vimos no modelo atual do sincretismo,
isto se dá no mesmo processo no qual foi desenvolvido. Então, essa é a atividade executiva. E aí nós vamos dividir a disciplina em duas partes. A primeira, que já vai ser, né, próximo encontro, é a teoria geral da execução. Teoria geral da execução é para a apresentação de conceitos teóricos. E lá nós falaremos, por exemplo, dos princípios da execução, das características da execução, dos requisitos formais da execução. Bastante coisa para ver. Em um semestre normal, esse semestre já passei para vocês que não é normal, já começa pelos feriados que nós teremos. Mas em um semestre normal, geralmente eu consigo dividir, e fico feliz quando isso acontece, até a P1, teoria geral da execução, e entre a P1 e a P2, a segunda parte, que são os procedimentos executivos. E a gente vai ver tantos dias, questão lá de prazo. Primeiro até esse, vai para aquele outro, acabou. Nesse semestre eu tenho minhas dúvidas se vamos conseguir deixar tão divididinho assim. Mas vamos chegar ao final. Vai dar certo. De um jeito ou de outro vai dar certo. E na segunda fase, que é a fase procedimental, os procedimentos executivos, nós veremos vários procedimentos. Porque se a atividade executiva é aquela que visa satisfação da obrigação, nós devemos lembrar que temos vários tipos de obrigação. Né? Direito civil, né? Processo civil tem nada a ver com isso. O direito civil tem vários tipos de obrigações. E o processo civil cria um procedimento para cada uma delas. Porque a atividade executiva do Estado de fazer cumprir a obrigação de fazer não é a mesma da de pagar a quantia. Que não é a mesma da de entregar. Então, nós temos técnicas processuais distintas e procedimentos distintos. Quando a obrigação é de entrega de coisa, o Estado consegue ir atrás da coisa. Quando a obrigação é de pagar quantia, o Estado consegue agredir o patrimônio, pegar bens do cara e entregar. Quando a obrigação é de fazer, o Estado já fica mais difícil, porque não tem trabalho escravo. O Estado não pode falar assim, vem cá, você não se comprometeu a pintar esse prédio aí? Não pintou por quê? Já não mantém você pintar? Então agora é o seguinte, você tem até final do mês para pintar. Se não pintar, eu vou te fuzilar em praça pública. Nosso ordenamento não permite isso. Você não pode fazer assim, para de trabalhar, você não tem mais sua liberdade negocial, eu estou te mandando fazer. E se não fizer, eu vou falir, vou encerrar a tua empresa, vou dar baixa na tua empresa. Não pode. Então, tem algumas técnicas mais substitutivas. Você pode converter aquele dinheiro, por exemplo, só para mostrar como é que é mais difícil. Ou você pode contratar um terceiro, para o terceiro cumprir as custas do executado. Então, naturalmente, os procedimentos são distintos, a depender da natureza da obrigação. E piora. A minha senhora veio fechar a porta aqui. Acho que eu estou incomodando ela, falando alto demais. E piora. Um outro tópico que nós veremos também, veja como é que é linkado uma coisa com a outra. Um outro tópico dentro da teoria geral da execução é a natureza do título executivo. Nós falaremos sobre o título executivo. E o título executivo pode ser judicial, uma sentença, ou extrajudicial, como um cheque, por exemplo. Um contrato reconhecido em contrato. Documento público. Título executivo extrajudicial. Nós temos um procedimento. Obrigação de pagar, por exemplo. Temos um procedimento para obrigação de pagar iniciado por título executivo judicial e um outro procedimento para obrigação de pagar iniciado por título extrajudicial. Mesma coisa, obrigação de fazer ou não fazer, obrigação de entregar coisa. Vejam quantos procedimentos distintos são. Já duplicou aqui nessa brincadeira. E tem mais. Ainda existem os procedimentos executivos especiais.
como a obrigação da fazenda pública pagar o que se dá por precatório ou RPV. Ou um outro diferente, a obrigação de pagar alimentos. São técnicas diferentes, procedimentos diferentes também. Então nós veremos isso. Começaremos por uma teoria geral da execução, onde nós falaremos sobre essa próxima aula. Nós vamos falar do processo sincrético. Vamos falar da execução, propriamente dito, da atividade executiva. Depois partiremos para os princípios executivos e diversas outras questões. O modo de defesa na execução, embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença, os requisitos da execução, dentre os quais o título executivo, judicial e extrajudicial. E por aí vai. E depois passaremos para os procedimentos. São vários. São vários procedimentos. Tá? Então essa é a divisão que se faz. Uma primeira parte teórica, uma segunda parte empírica, procedimental. As duas partes densas, extensas, substanciais. E nós vamos enfrentar aqui tudo isso. Beleza? Bom, amigos, então acho que esse primeiro encontro, para fins do que nós nos propusemos aqui de apresentação, está cumprido. É isso. Não vale a pena começar agora um tópico da disciplina. Eu sempre prefiro, nesse primeiro encontro, passar esse panorama geral, para que os senhores saibam o tamanho da encrenca, o norte da disciplina, o que nós vamos ver. Está visto. Não vimos um tópico específico. Eu vou rever tudo que eu falei aqui, mas deu para passar essa visão geral. Ok? Tá bom para os senhores? Nós temos aí mais 10 minutinhos de aula que não compensa prosseguir. Estando bom para os senhores. Roberto já colocou ali ok. A Bianca veio com show. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Força aí. Buenas. Bom, obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. Que nós tenhamos todos aí. Obrigado, Yontov, Eveline. Obrigado, boa semana. Luciene, Guilherme, Wagner, Marcelo, Amanda, Jaqueline, José Alfredo, Beatriz, Caio, Adriana, Marcelo, Marcela. A galera colocou no chat aí, o resto eu vejo depois. Obrigado, boa noite, boa semana. Que tenhamos todos nós um semestre iluminado, calmo. Vamos pisando devagar no chão, tudo vai dar certo, tá? Se mantenham aí no controle, protegidos, vida que segue. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.